Vivemos em um tempo em que tudo parece se tornar cada vez mais complexo. Corremos, acumulamos compromissos, criamos expectativas de reais e nos sobrecarregamos com preocupações que poderiam ser evitadas. Muitas vezes, nós mesmos complicamos a vida, mais do que ela realmente é. Jesus, no entanto, nos mostra um caminho diferente, o da simplicidade. Ele nos convida a viver com um coração leve, confiando no Pai e encontrando descanso nele. O próprio Senhor declarou: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Quando olhamos para Cristo, percebemos que muitas das nossas angústias e pressões não vêm de Deus, mas das camadas de exigências que nós mesmos criamos. A vida com Jesus não é marcada por pesos insuportáveis, mas pela leveza de uma fé simples, sincera e prática. Nesta nova série de mensagens, vamos aprender a simplificar. Descobriremos como remover os excessos, lidar com as pressões desnecessárias e experimentar a paz de uma vida guiada pela simplicidade de Cristo. Afinal, viver com Ele é caminhar de forma mais leve, mais verdadeira e mais simples. Simplifique. A vida pode ser mais simples. Vivemos em um tempo. Em Números capítulo 11, nós vamos iniciar nessa manhã uma nova série de mensagens que vai perdurar durante todo esse mês, e o nome é Simplifique. Quero te convidar, à luz das Escrituras Sagradas, a simplificar algumas coisas na sua vida. E nós vamos iniciar essa manhã com Simplifique a insatisfação. Simplifique a insatisfação. Existe um jeito mais simples de viver, e a minha oração é que ao longo deste mês nós venhamos a descobrir esse jeito simples de levar a vida. Portanto, simplifique. Números capítulo 11, a partir do verso 1. Essa série estará tanto nos cultos da manhã quanto da noite. Cada culto, algo a simplificar. Números 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau os pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o à luz, para que me digas: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra, sob juramento prometestes aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Simplifique a insatisfação. O ser humano é por natureza desejante. Nós estamos sempre almejando alguma coisa.
Isso é muito natural. É natural que todos nós, cujo fôlego de vida ainda está presente, todos nós a quem Deus tem permitido vida, é natural que tenhamos desejos e ambições. Ambição não é um problema, o problema é a ganância. Você pode ambicionar coisas. Aliás, as Sagradas Escrituras nos ensinam a ambicionar as coisas que são do alto. Ambição é diferente de ganância. Ganância é pecado. Mas nós temos projetos de vida, nós temos propósitos, a sua família tem alvos das mais variadas áreas e dos mais variados contornos. Mas existe uma diferença muito clara, muito óbvia, entre aquilo que nós desejamos e a insatisfação por aquilo que temos, ou a insatisfação pela vida que levamos. Dizer que o ser humano é naturalmente desejante, isto é, o ser humano naturalmente tem algo diante de si a que ele atribui valor, a que ele atribui expectativa, é diferente de afirmar que nós, seres humanos, precisamos ser insatisfeitos, ou precisamos ser gente que nunca está contente com o que tem. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz: fazei tudo sem murmurações e sem contenda. Eu quero provar para vocês nessa manhã que a insatisfação desagrada a Deus. Eu quero provar para você nessa manhã que, à luz das Escrituras Sagradas, gente que é insatisfeita demais, gente que é claudicante demais, rancorosa demais, raivosa demais, ela não agrada ao Senhor, e porque não agrada ao Senhor, a insatisfação tem consequências. A minha oração é que na manhã desse dia, Deus nos faça gente satisfeita e Deus rasgue de nós toda a insatisfação pelo poder do nome de Jesus. Bem, em primeiro lugar, repare comigo o verso 1. A insatisfação atrai o juízo de Deus. A insatisfação atrai o juízo de Deus. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. O que está acontecendo aqui? Há pelo menos 20 anos, há pelo menos 2 décadas, o povo já havia sido liberto do Egito. Mas o povo ainda não chegou na terra prometida. Então, Números capítulo 11 é uma intercessão, é um momento que eles já não são mais escravos no Egito, mas ainda não chegaram na terra da promessa. Portanto, eles estão naquilo que nós chamaríamos popularmente de meio termo. Não são mais escravos no Egito, mas ainda não chegaram na terra da promessa. Números capítulo 11, portanto, pode ser aplicada a nós nessa manhã como uma espécie de relato da nossa vida. Nós também estamos nesse limbo, nós também estamos nesse meio termo. Em razão da nossa fé em Jesus, nós não somos mais escravos do inferno, nós não somos mais escravos do Satanás, nós não somos mais escravos do Egito, mas nós ainda não chegamos na terra da promessa. Nós ainda não acessamos o lugar santo, nós ainda não estamos plenamente glorificados diante da presença de Deus. Então, Números capítulo 11 pode ser um relato do dia de hoje, 7 de setembro de 2025. Nós não somos mais escravos de Satanás, mas nós ainda não chegamos na terra da promessa. Essa é a situação do povo. Portanto, há uma expectativa diante deles, há uma expectativa de promessa diante deles, há uma expectativa de um tempo vindouro diante deles, mas eles não estão mais no Egito tomando chibata. Eles não estão mais cesseados da sua liberdade há pelo menos 2 décadas. Mas, nesse ambiente de liberdade, nesse ambiente de promessa, nesse ambiente de expectativa futura, eles começam a se queixar, eles começam a extravasar suas insatisfações, eles começam a ter saudade do Egito, eles começam a ter saudade do tempero da comida do Egito, sendo que Deus lhes mandava um maná delicioso. E quando Deus percebe a insatisfação do seu povo, o povo que Ele libertou, o povo que Ele tirou das garras do Egito, Deus se ira, porque a insatisfação atrai a ira do Senhor. E não vamos com essa conversa de que isso é coisa do Antigo Testamento, não, porque no Novo Testamento você também verá o juízo de Deus.
Você verá o juízo de Deus sobre Ananias e Safira. Você verá o juízo de Deus sobre as 7 igrejas do Apocalipse, cujo diagnóstico e a esperança foram apontados por Deus, e ele disse que se não cumprissem aquilo que ele dizia, elas deixariam de existir. Já não existem hoje mais, nenhuma delas existe. Portanto, gente insatisfeita atrai ira da parte do Senhor. Não um Deus condenador, não um Deus que está com machado para acabar com a sua vida. Não, em absoluto, não é isso. Mas a insatisfação repudia as bênçãos de Deus. Geralmente gente insatisfeita é gente pouco abençoada. Em segundo lugar, repare comigo o verso 4. A insatisfação é contagiosa. A insatisfação é contagiosa, isto é, andar perto de gente insatisfeita tem a grande tendência e a grande possibilidade de nos fazer insatisfeitos também. Estar numa roda de gente insatisfeita com tudo poderá fazer de você uma pessoa insatisfeita. Eu provo isso no verso 4, veja comigo. E o populacho, o que é populacho? Populacho é a gentalha que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Se você tem a Almeida Revista Atualizada como eu, grife a expressão populacho, porque aqui a palavra de Deus está se referindo aos povos estrangeiros. Aos povos estrangeiros. O que acontece aqui? Muitas vezes, quando Deus libertava o seu povo de algum ciclo de opressão, na hora que Deus está libertando o seu povo, outros povos acompanhavam o povo de Israel. Surfavam na onda da libertação. Então Deus liberta o povo dele do Egito, mas quando o povo está saindo do Egito pela libertação de Deus, outros povos, outros estrangeiros iam no meio, aproveitando que Deus abriu a porta e libertou. Está claro? Então, está aqui em Números 11, o povo de Israel, e está aqui em Números 11, aquilo que eles chamam de um populacho, de um grupo de gente estrangeira. E o grupo de gente estrangeira, que não era o povo de Israel, começa a dizer que a comida ali que Deus estava dando não tinha o tempero do Egito. Que bom era o tempero do Egito. E daí a pouco, quando aquele grupinho de gente estrangeira começa a dizer que a comida não estava boa, que bom era o tempero do Egito, o povo de Deus começa a ouvir aquilo e dizer o quê? A comida não é boa mesmo, né? Tempero bom era do Egito. Alho baseado na chibata. Sal grosso com trabalho forçado. Alho silvestre com subsunção da liberdade. Olha que coisa maravilhosa, é um temperinho de sal grosso com chibata nas costas. Extraordinário esse tempero. Eles começam a sentir falta pela influência dos estrangeiros. O que isso significa? Isso aqui não é um ataque xenofóbico a quem quer que seja, não. Isso aqui é a prova de que a insatisfação é contagiosa. Começa um sujeito insatisfeito a falar no seu ouvido, daí a pouco você está insatisfeito também. Começa alguém a criticar não sei o que diante de você, daí a pouco você está criticando também. Começa alguém a fazer as suas murmurações perto de você, e daí a pouco você está murmurando também, porque a insatisfação é contagiosa. Assim como estar perto de gente alegre pode te fazer alegre, estar perto de gente insatisfeita pode te fazer insatisfeito. Cuidado com as suas demonstrações de insatisfação. Isso pode fazer de você uma pessoa não quista. Uma pessoa que de pouco a pouco os outros vão se afastar de você, porque a longo prazo ninguém consegue viver perto de gente insatisfeita. Terceiro lugar, repare comigo o verso 5, a insatisfação é uma saudosista ingrata. A insatisfação é uma saudosista ingrata. Diz o verso 5, repare comigo. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas
e dos alhos. Grife essa expressão: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. O que é isso? É saudosismo. Agora repare, o problema não é o saudosismo. O problema é o saudosismo ingrato. Porque eu sei, meus irmãos, que muitos que já viveram mais se lembram de uma época em que as coisas eram diferentes. Em alguns aspectos da vivência social, melhores, não há como negar. De vez em quando nós acordamos saudosistas, bom era no meu tempo. Ah, se isso aí fosse na minha época, a gente resolvia de um jeito diferente. O problema é que hoje é todo mundo frouxo. O problema não é o saudosismo em si, o problema é o saudosismo ingrato. Eles agora estão se lembrando de um tempo do Egito, de um tempo cuja mão provedora e protetora de Deus já os libertara até então, e falando, coisa boa era no meu tempo. Não, sabe qual que é o dia bom? O dia bom é o dia que o Senhor fez, é hoje. Hoje é um dia maravilhoso. Não é que as circunstâncias que nos cercam sejam as melhores, não é que o mundo esteja do melhor jeito, não é que as coisas estejam exatamente como nós gostaríamos que elas estivessem, não, é porque hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje Ele soprou sobre nós a permanência do fôlego de vida. Porque você veio do pó, você vai voltar para o pó, e nesse meio tempo você continua sendo pó. E se a misericórdia de Deus não continuar soprando sobre a sua vida, daqui a pouco, o pouco de pó que nós somos termina de esfarelar. A gente morre. Nós estamos aqui hoje pela bondade de Deus. Nós estamos aqui hoje porque Deus não desistiu de nós, porque Deus nos manteve de pé. O dia bom não é o lá de trás, não, o dia bom é hoje. O dia que o Senhor fez é hoje, o dia de agradecer é hoje, o dia de ter a sorte mudada diante dos nossos olhos é hoje. A insatisfação é uma saudosista ingrata. Bom era no tempo do fulano. Ô, tempo bom, hoje você não pode mais, né? Você não pode mais espancar. É tempo bom, né? Isso era maravilhoso aquele tempo. Pegava, espancava e resolvia. Eu não posso espancar mais. Veja só. A insatisfação ao saudosista ingrata. Em quarto lugar, verso 6. Talvez o pior deles. A insatisfação seca a alma. A insatisfação seca a alma. Verso 6 diz assim: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Nossa alma está seca. Gente insatisfeita tem a alma seca. Gente insatisfeita é incapaz de sorrir genuinamente. Gente insatisfeita é incapaz de ter uma expressão singela do coração. Gente insatisfeita só vive brigando. Gente insatisfeita não aceita o contraditório. Gente insatisfeita vive como se a vida girasse em torno de si mesmo. Gente insatisfeita no final do dia tem a alma tão seca. A insatisfação seca a nossa alma. Eu não sei se você já teve a experiência da sede. O Brasil é o pulmão do mundo, também um dos maiores berços hidrográficos do planeta. Mas mesmo assim, de vez em quando, a gente se esquece de tomar água e a garganta fica seca. Deixa eu dizer uma coisa. Se a sensação de garganta seca já é ruim, não queira imaginar a sensação da alma seca. A alma seca dói. A alma seca vai fazendo de mim, Rafael, uma pessoa insuportável, sem que eu, Rafael, perceba. Porque as pessoas de alma seca demoram a perceber a sequidão da alma. Enquanto não percebem, vão ferindo. Porque tem uma coisa que a gente precisa notar: pessoas feridas ferem. É por isso que uma das implicações da nossa fé, um dos nossos contatos permanentes do Espírito Santo em nós, é nós apresentarmos para Ele as nossas feridas. Porque se nós não formos curados das nossas feridas, nós vamos continuamente ferir outras pessoas. Gente ferida fere. Gente amargurada, amargura. Gente mal resolvida, fere. E a sequidão da alma é um grande problema. Gente insatisfeita
tem a alma seca. Mas repare comigo em quinto lugar, a insatisfação, verso 8, altera a nossa percepção da bênção. A insatisfação altera a nossa percepção da bênção. Preciso de toda a sua atenção agora. Diz o verso 8: espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia. Está falando do maná. E dele fazia bolos. O seu sabor era como os bolos amassados com azeite. Nós só podemos interpretar Números capítulo 11, verso 8, à luz de Êxodo capítulo 16, verso 31. Êxodo 16, 31 diz que o maná de Deus tinha um gosto semelhante a mel. E Números 11, 8 diz que o maná que eles estavam comendo tinha um gosto parecido de um bolo amassado com azeite. Em outras palavras, eles alteraram o sabor do maná. Eles alteraram o sabor do maná. Isso é tão simbólico, sob o ponto de vista físico, quanto espiritual. Por quê? Porque a insatisfação corrompe a bênção. Deus pode trazer uma bênção gigantesca diante dos meus olhos, e por conta da insatisfação que me habita, aquilo não terá o mesmo sabor que Deus planejou. É bom ter um emprego? Lógico que é bom ter um emprego. Às vezes não é um emprego que a gente sonha, mas no final do dia é o emprego que garante a dignidade da nossa mesa. Então ter um emprego é uma bênção. Mas a insatisfação pode nos fazer olhar para aquilo que é uma bênção com um sabor adulterado. Ser casado é uma bênção? É lógico que ser casado é uma bênção. Não é bom que o homem viva só, não é bom que a mulher viva só. Mas a insatisfação pode nos fazer olhar para aquilo que é uma bênção com um sabor adulterado. Ter filhos é uma bênção? É evidente que ter filhos é uma bênção. Mas a insatisfação pode nos fazer olhar para aquilo que é uma bênção com um sabor adulterado. Pertencer a uma comunidade cristã, pertencer a uma comunidade de fé, praticar uma religião é uma bênção? É evidente que é uma bênção. Mas a insatisfação pode nos fazer olhar para esse ambiente com um sabor adulterado. Quantas pessoas chegam nas mais variadas igrejas abertas nesse mundo, na expectativa de um sabor e recebem outro? Porque a insatisfação adultera a bênção. A insatisfação nos faz perceber a bênção de um jeito que ela não é. Aliás, a insatisfação faz nos dar nome de bênção àquilo que não é bênção. Muitas pessoas insatisfeitas estão esperando o pior de outras. E aí quando Deus resolve abençoar a gente que nós não gostamos, isso tem um sabor diferente. Não tem um sabor de mel da música, sabe? Quando Deus resolve abençoar a gente que não é da sua predileção. Quando Deus resolve abençoar os seus desafetos. Quando Deus resolve abençoar, porque Ele é gracioso, as pessoas que não lhe descem a goela. Quando Deus resolve abençoar a gente que você critica. Isso dá um gosto diferente. Nós olhamos para aquilo que é uma bênção, mas o sabor está adulterado. O sabor é outro, porque a insatisfação corrompe a ideia da bênção, muda a ideia da bênção. O problema não estava no maná, o problema estava no apetite. O problema não estava no maná, o problema estava no apetite. Mas repare o verso 9. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Preste atenção nessa informação. No verso 8, o sabor do maná é adulterado. O sabor da bênção é adulterado. No verso 9 diz que ainda assim, em que pese, Deus continua fazendo descer o maná. Então, peraí. Será que Deus é conivente? Será que Deus é leniente?
Será que Deus não percebe que quanto mais Ele manda maná, mais o povo está insatisfeito? Quanto mais Ele manda maná, mais o povo quer adulterar o sabor da bênção. Quanto mais Ele manda maná, mais o apetite do povo está corrompido. Não, é claro que Deus percebe, porque Ele sabe todas as coisas. Mas Ele fez uma promessa de sustento, e Deus não volta atrás nas suas promessas. O maná continua caindo. E isso é um problema terrível para mim e para você. Por quê? Porque resultado não significa aprovação de Deus. Resultado não significa aprovação de Deus. O resultado está acontecendo, o maná continua caindo, Deus continua alimentando o seu povo, mas o povo não está aprovado. Lembra de Números 20? Quando Deus manda Moisés falar a rocha, mas ele fere a rocha 2 vezes, diz o texto que a água saiu. Moisés foi desobediente, mas o resultado aconteceu. A água saiu e o povo bebeu a água. O resultado não significa a aprovação de Deus. Às vezes pode estar tudo indo bem na sua vida. Saúde lá em cima, nunca ganhou tanto dinheiro, prosperando em tudo que você fizer, e você acha que isso significa a aprovação de Deus. Não. Resultado não significa aprovação de Deus. Nós podemos ter uma igreja lotada, onde não ter onde colocar gente, e o resultado não significa a aprovação de Deus. Claro que não. Acha que Deus está feliz com tudo que Ele vê por aí? E a gente continua avançando. A igreja evangélica é uma igreja numerosa, rica, influente na sociedade. Mas o resultado não significa, nem de longe, a aprovação de Deus. Deus está permitindo um bom resultado, mas Ele não está aprovando. Os resultados de Deus têm a ver com os mistérios da graça. Eu posso estar indo muito bem na minha vida e Deus não me aprovar. Porque às vezes nós somos levados ao erro de pensar que Deus só está reprovando aquele sujeito que está no fundo do poço. Você olha aquele sujeito no fundo do poço e você não tem a menor dúvida de que Deus está reprovando a sua conduta. Ele perdeu a guerra para as drogas, ele perdeu a guerra para a imoralidade sexual, ele perdeu a guerra para a corrupção, ele perdeu a guerra para o que quer que seja da devassidão do Satanás, e ele está lá no fundo do poço, ele está lá implorando miséria, ele está lá um pedinte. Aí nós olhamos e pensamos, Deus não aprova esse sujeito, porque se Deus aprovasse ele estaria bem. Eu quero lhe afirmar que pode ter um sujeito bem vestido, bem trajado, cidadão de bem, altamente valorizado, pode ter uma pessoa simbolicamente extraordinária, pode ter um crente invernizado, cheio de resultado, andando de carrão, dando dinheiro para os outros, e Deus reprovar. Porque resultado não significa aprovação de Deus. Bem, para que ninguém saia aqui com medo, e nem eu, como é que a gente diagnostica se o nosso resultado está sendo aprovado por Deus? Uma das situações mais basilares é se o resultado da nossa vida nos faz gente satisfeita e não gente insatisfeita. Porque se você acabou de trocar o seu carro, mas já está pensando no próximo. Se você tem uma casa que você sabe que é resultado da mão de Deus sobre a sua vida, mas não está boa, você já está pensando na próxima. Se você tem um casamento, mas você já está... Veja só, a insatisfação é a prova de que Deus não está aprovando os nossos resultados. Gente cujos resultados são aprovados por Deus é gente satisfeita, é gente com brilho nos olhos, é gente que não sobrecarrega, é gente que é alívio. É gente que tem vida leve, que tem alma farta e não seca. Aí significa que Deus está honrando os seus resultados. Sexto lugar, verso 11. A insatisfação traz sobrecarga. Gente insatisfeita é sempre sobrecarregada. Disse Moisés ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Sobrecarga.
Cenários de insatisfação geram sobrecarga. Ninguém aguenta a longo prazo o peso de ser insatisfeito. Ninguém aguenta a longo prazo o peso de ser insatisfeito. Se você tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos e ainda não se livrou das amarras satânicas da insatisfação, deixa eu te contar, você é um guerreiro em estar vivo. Você precisa ser estudado. Você, assim, com perdão do paradoxo, você é um vencedor. Porque viver as décadas da existência, viver o presente que é a vida, viver o presente que é ter fôlego de vida. Hoje, são 10 e tanta, já morreu tanta gente, muito melhor do que eu, e eu continuo aqui vivo. Pessoas que mereciam viver muito mais do que eu mereço, já foram, eu estou aqui. Se eu não uso isso, essa dádiva que é a vida, para ser satisfeito, contente e alegre, é um fardo impossível de carregar. A insatisfação traz sobrecarga. E por fim, a insatisfação traz desânimo. Olha Moisés primeiro diz assim: eu não sou pai desse povo. Verso 12, ele é desaforado com Deus. Concebi eu, porventura, todo este povo? Verso 12, eu dei a luz a este povo? Para que me digas, leva esse povo no teu colo, como uma ama leva a criança que mama? Eu não sou pai desse povo. E a insatisfação, então, por fim, desanima e mata. Se assim me tratas, verso 15, mata-me de uma vez, eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. A insatisfação, em último lugar, ela mata. A insatisfação mata. Se não no sentido físico, vai te matando aos poucos. Vai drenando a sua energia, contaminando a sua fé. A insatisfação mata. Aconteceu isso no texto sobre 2 aspectos. Primeiro, pela desfalecência completa de Moisés, o grande líder da nossa história, o grande líder da cultura hebraica, dizendo: Senhor, eu quero morrer. E aconteceu isso entre os versos 31 a 34. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas aqui diz que de tanto povo querer um tempero diferente, de tanto povo querer uma coisa diferente, Deus manda codornizes. Codorniz é uma ave encontrada em grande quantidade às margens do mar Mediterrâneo. Deus manda essas codornizes e eles vão comendo, até explodir de tanto comer. Verso 33, olha que loucura. Estava ainda a carne entre os seus dentes, e antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga. Olha que loucura. Porque a insatisfação mata. A insatisfação atrai o juízo de Deus, verso 1. A insatisfação é contagiosa, verso 4. A insatisfação é uma saudosista ingrata, verso 5. A insatisfação seca a alma, verso 6. A insatisfação corrompe o significado da bênção, verso 8. A insatisfação traz sobrecarga, verso 11. A insatisfação traz desânimo e mata, verso 15. Bem, como que a gente se livra da insatisfação? Nós podemos fazer de 2 formas aqui nessa manhã. A gente pode terminar o sermão assim, essa coisa animadora. Um sermão animador. Sairemos daqui renovados. E aí a gente respeita aí o horário, mas se você me der mais uns minutos, eu olho aqui nas escrituras como é que a gente sai disso. É melhor, né? Como é que a gente simplifica a insatisfação? Em primeiro lugar, verso 16. Reparta a sua carga. Reparta a sua carga. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Quer resolver o problema da insatisfação? Aprenda a repartir a sua carga. O povo sempre vai ser povo.
As pormenoridades da vida sempre vão existir. O mundo jaz no maligno. A tendência das coisas é a tendência das coisas. Nós precisamos aprender a repartir as cargas. Porque tem gente que está sobrecarregada, porque de fato convive no ambiente de que outros são preguiçosos, mas tem gente que está sobrecarregada porque não divide o fardo. Tem gente que está sobrecarregado porque acha que dá para resolver tudo sozinho. Tem gente que está sobrecarregado porque quer carregar uma família inteira nas costas. Tem gente que está sobrecarregada porque não aceita repartir a carga. A gente precisa repartir a carga. Deus chama Moisés e diz: seleciona aí 70. Então, quer simplificar a insatisfação na sua vida? Aprenda a repartir a sua carga. Você não é um herói, você é um ser humano. Segundo, brevemente, verso 18. Quer simplificar a insatisfação da sua vida? Busque a santidade. Busque a santidade. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Deus está dizendo assim: não adianta eu mandar a melhor comida, não adianta eu mandar o melhor tempero, se vocês não resolverem aquilo que está dentro de vocês. Porque a comida mata a fome do corpo, mas não mata a fome da alma. Porque um bom salário garante subsistência familiar, mas não garante alegria, não garante harmonia. Eu já conheci muitas pessoas que vivem com muito pouco e são absolutamente felizes, mas conheço milionários que são absolutamente tristes, que dormem e acordam com medo de perder dinheiro e que, ao invés de usar o dinheiro como uma ferramenta de bênção, são reféns. Será que é hoje que vão tirar o que é meu? Será que é hoje que vão tirar o que me acontece? Porque todo mundo que se aproxima de mim só quer o quê? O meu dinheiro. Coitado de você, meu irmão. Presta atenção. Presta atenção numa coisa. Hoje é 7 de setembro, né? Diz que até o ano em que os portugueses, o Império Português reinava sobre nós, bilhões e bilhões e bilhões de recursos foram extraídos das nossas reservas, por exemplo, em ouro. Muito ouro foi levado de nós. E a gente continua tendo recurso. Porque tem uma quantidade de dinheiro incalculável nesse mundo. Só dizer uma coisa aqui para acabar com a nossa insatisfação e para carregar o nosso coração de santidade. Não me entenda mal não, em nome de Jesus, a gente já caminha juntos aqui há algum tempo, me dê essa liberdade. Você não é o tanto que você acha que é. Ah, pastor, mas eu tomo muito cuidado com os meus amigos, eu sou muito seletivo, porque muitas pessoas se aproximam de mim por interesse. Meu Deus, é o Banco Central. Ah, porque as pessoas estão ali, porque elas querem muito ter acesso à minha casa. Meu Deus, as pessoas têm uma curiosidade para saber da mobília do seu apartamento, que olha. Não, a gente não é essa coisa toda não, irmão. A gente não é essa coisa toda não. É por falta de santidade que o ser humano começa a ganhar um dinheirinho e quer pisar nos outros. É por causa da falta de santidade que o ser humano vence um pouquinho na vida e já acha que está todo mundo querendo sugar. É por causa... Então, é triste. É triste. É tudo pela graça, a vida é um sopro. O melhor plano de saúde que o seu dinheiro pode comprar não garante a sua vida. A nossa vida é um sopro. Nós nunca venceremos a insatisfação sem um compromisso sério em santidade diante do Senhor. Quanto mais santos diante de Deus, mais plenamente satisfeitos. Então, se você é uma pessoa que, ouvindo esse sermão, se autodiagnostica como um insatisfeito, eu tenho uma palavra para te dar: busque a santificação. Quanto mais você se santificar, mais satisfeito você será com a vida. Por fim, verso 23. Quer se livrar da insatisfação? Lembra-te de que a mão do Senhor não está encolhida. Porém o Senhor respondeu a Moisés, verso 23,
ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Quer viver satisfeito? Lembre-se, meu irmão, a mão do Senhor não está encolhida, não. A mão do Senhor está estendida para abençoar o seu povo. E quanto mais gratos nós nos apresentamos diante de Deus, mais as suas mãos se estendem ao nosso favor. Mas quanto mais ingratos nós somos diante de Deus, mais as suas mãos se deslocam em nosso desfavor. Porque a murmuração não atrai bênçãos, mas a gratidão atrai. Deus está sempre disposto, o Ministério de Louvor pode se aproximar. Deus está sempre disposto a fazer mais pela vida de quem é grato. Os 10 leprosos foram curados, mas o leproso que voltou, além de ser curado, foi salvo. Porque Deus sempre tem mais o que fazer na vida de quem é grato. Deus sempre tem mais o que fazer na vida de quem é satisfeito. Para simplificar as insatisfações da nossa vida, lembre-se, a mão do Senhor está sobre você. E a mão do Senhor é poderosa para fazer com que os seus planos prosperem ou retrocedam. Eu estou aqui para te dar uma informação. Quanto mais insatisfação, mais retrocesso. Um lar de gente insatisfeita é um lugar que não dá vontade para voltar no final do dia. Mas um lar de alegria e de gratidão, a gente conta as horas para chegar lá. A minha oração nessa manhã é que a sua casa seja esse ambiente, que a sua casa seja um ambiente de santidade e de gratidão. Que a insatisfação não tenha vez no seu casamento, que a insatisfação não tenha vez no seu lar, que a insatisfação não tenha vez sobre os seus negócios, que você seja uma pessoa satisfeita, contente no Senhor. Que possamos nos santificar, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas. E que essa santidade trabalhe no nosso coração e retire de nós a insatisfação. Durante os domingos desse mês eu quero trabalhar muito isso com você. Simplifique. A vida pode ser mais simples do que o jeito que a gente a está levando. Para começar, simplifique a insatisfação. Desfaça esse nó de amargura. Aliás, deixe o Espírito Santo desfazer esse nó de amargura, esse nó de retaliação de alma seca. E que nós, o povo de Deus, sejamos conhecidos não pelas nossas queixas, mas pelas nossas alegrias, apesar das circunstâncias. Filipenses 2,14, começo da mesma forma, termino da mesma forma que eu comecei. Fazei tudo, sem murmurações e nem contendas. Se é para fazer murmurando e com contenda, é melhor que não faça. Mas fazei tudo. Seja a melhor esposa possível, seja o melhor esposo possível, seja o melhor filho possível, seja o melhor pai possível, seja o maior provedor possível, seja o melhor patrão possível, seja o melhor funcionário possível, sem murmuração e sem contenda. Porque se é para murmurar e contender, é melhor que não se faça. E que Deus nos ajude. E que o Espírito Santo derrame sobre nós nessa manhã um bálsamo. E faça de nós gente alegre e satisfeita. Alegre por quê, meu irmão? Alegre porque Ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Alegre por quê? Porque nós ainda não chegamos na terra da promessa, mas nós não somos mais escravos de Satanás. Alegres porque o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Alegres porque Ele nos deu uma família. Alegres porque Ele nos deu fôlego. Alegres porque Ele nos tem dado condições de viver. E alegres porque por mais que a vida não seja do jeito que a gente quer, do inferno a gente está livre. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso se alegre no Senhor, tenha alegria, busque em Deus a sua satisfação. E que nessa manhã, diante da mesa do Senhor, nós possamos dizer para Ele o quão felizes e satisfeitos nós somos por pertencermos a um Deus
de amor.